Você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos pela tua santidade, o teu amor e a tua gloriosa graça sobre nós, que nos dá o privilégio de estarmos aqui, salvos, remidos, justificados pelo teu sangue e avançando, Senhor, sendo aperfeiçoados a cada dia pelo poder da tua palavra sobre nós, viva, eficaz, penetrante e transformadora. Te pedimos, Senhor, que a tua boa porção da palavra nos seja dada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós conhecemos na história da humanidade grandes homens e mulheres que foram tremendamente abençoados por Deus. Podemos falar de homens e mulheres por toda a história. Na Bíblia Sagrada tem muitas histórias que nos trazem inspirações e que nos trazem esperança de que, tal como eles foram abençoados, nós também somos, em Cristo Jesus, abençoados. A palavra diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Estando em Cristo, somos então herdeiros de bênçãos, de promessas. A começar por Adão e Eva, que foram extremamente abençoados por Deus. Diz a palavra que Deus criou os céus, a terra, criou tudo que existe. Hebreus diz que as coisas visíveis não foram feitas daquilo que é visível, mas das invisíveis. O escritor de Hebreus deixa claro que o mundo invisível, mais real, é muito superior àquilo que nós podemos alcançar, àquilo que nós vemos, àquilo que nós contemplamos na nossa natureza humana. Pela fé, entendemos que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Eu creio que quando os nossos olhos espirituais se abrirem, quando nós sairmos dessa limitação humana que vivemos, limitados também por conta do pecado, eu creio que Adão, quando criado por Deus, na perfeição da criação de Deus e na sua integridade enquanto criatura e criação de Deus, antes do pecado que nos corrompeu, que nos limitou, Adão e Eva no Éden tinham uma capacidade de compreensão, de discernimento. Tanto é que eles entendiam e compreendiam com profundidade, inclusive a criação de Deus. Nós somos superficiais. Pessoas aqui já tiveram experiências, talvez, eu pelo menos já tive experiências de, contemplando a natureza, ouvir Deus falando, perceber Deus agindo, falando, através da contemplação.
Eu creio que o canto de um pássaro não é simplesmente algo natural, mas é um louvor ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas na nossa corrupção humana, nós não percebemos esses detalhes, mas Adão lá no Éden percebia. E diz a palavra que Deus vinha na viração de todos os dias. Diariamente o Senhor vinha, depois de um dia de trabalho, para conversar, para trocar uma ideia, para ter um momento de intimidade. O Senhor criou a humanidade para a intimidade com Ele, para o relacionamento com Ele. A razão pela qual Cristo se entregou na cruz do Calvário e sofreu o que sofreu, foi exatamente reconciliar o homem com Deus, nos dar novamente esse lugar de intimidade, de relacionamento, de conversa. Um dia isto será planificado na volta do Senhor, quando nós o veremos e estaremos com Ele e teremos todas as coisas agora restauradas à sua plenitude. Hoje nós carregamos essa promessa, mas ainda estamos nesse mundo tenebroso, corrompido, e enfrentamos essa batalha diária da luta contra a carne, contra o sangue, do espírito contra a carne. Isto é natural de todos nós, é do dia a dia, e é porque estamos nesse mundo corrompido. Mas já temos uma promessa indestrutível, definitiva. Somos remidos no Senhor, restaurados e justificados pelo amor do Senhor, e somos abençoados. Não é que seremos, já somos, já temos, já é nosso. Estamos tendo acesso, talvez gradualmente, a conta-gotas, mas bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, das regiões celestiais em Cristo. Como eu disse para você, Adão lá no Éden, extremamente abençoado. Deus criou todas as coisas e no sexto dia criou Adão. Depois criou Eva, e toda a criação foi feita para o serviço do homem. Deus criou o homem no sexto dia, mas idealizou o homem antes de toda a criação. O texto que nós lemos diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, Adão, quando foi criado, e nós somos em Adão a continuidade da criação. Quando Deus criou Adão, Deus já estava em Adão criando cada um de nós também. Quando Deus criou tudo que vemos, e no sexto dia criou Adão, que havia sido idealizado antes da criação, a criação foi feita para o serviço do homem, não o homem para o serviço da criação, para o benefício do homem. Deus idealizou Adão, mas estava idealizando você, estava idealizando a mim, estava idealizando aquilo que ainda nem aconteceu, porque nós estamos nesse espaço-tempo do Cronos, mas Deus é eterno. Deus já viu o futuro antes dele ser criado. Então, quando Deus cria a humanidade, Deus já sabia de todas as coisas. Inclusive o livro de Apocalipse diz que Jesus Cristo é o Cordeiro imolado desde a fundação. Até Cristo já era uma resposta antes do pecado. Ele já sabia que o homem se corromperia e já preparou o Cordeiro, o sacrifício, Cristo nosso Senhor, antes de todas as coisas. É um mistério, é difícil compreender, mas é o que a palavra diz que é. E o homem então foi criado no sexto dia, abençoado por Deus, e as coisas criadas para o seu benefício. Eu creio que existem coisas que eu e você vamos chegar para usufruir, e quando nós chegarmos, elas já estarão prontas. Existem coisas
que você e eu ainda não fazemos ideia de que elas existem, mas quando nós chegarmos, elas já estarão prontas, porque eu e você fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Existem coisas que o Senhor está fazendo sobre a terra, e a função do homem na terra é a mesma desde a sua criação: gerir, administrar, cuidar, zelar de tudo aquilo que Deus criou. Então existe algo para nós cuidarmos, existe algo para nós zelarmos, existe algo para nós fazermos, e tudo isso está criado por causa de nós. Aqui talvez fique uma dica importante sobre a nossa vida no cotidiano, no dia a dia. Deus nos deu um espírito de empreendedorismo, porque é característica de Deus, é parte do caráter de Deus. Deus é empreendedor, Deus cria, Deus faz, Deus traz à existência, Deus forma, Deus resolve. Deus olha um problema e não cria outro problema, Deus olha um problema e resolve o problema. E a nós é dada essa habilidade, a habilidade de solucionar problemas. Mas há algo em Deus muito extraordinário que nós podemos tomar para nós e vivermos também coisas extraordinárias na vida. Quando nós criamos algo, quando nós vamos fazer algo, quando nós percebemos um problema, nós devemos ter a característica que Deus tem. Quando Deus resolve um problema, Deus não resolve para quê? Mas resolve para quem? E isto faz uma diferença enorme. Uma das maiores invenções da humanidade é a roda. E a roda tem um princípio para quê? Para que serve a roda? Para facilitar a movimentação de coisas. Um carro, por exemplo, um meio de transporte. A roda foi um facilitador, e o que seria do mundo sem a roda? A roda, antes dela havia um problema enorme, porque tudo que nós queríamos transportar, tinha que ser arrastado, tinha que ser carregado por muita gente, tinha que trazer prejuízos e força extrema para animais, para homens. Então a roda, ela veio como um facilitador, ela tem um princípio, para quê? Para facilitar o transporte, mas ela só é valiosa e só é importante, não é sobretudo para que ela serve, mas para quem ela serve. Uma roda, ela serve para transportar um carro, mas um carro sem alguém não serve de nada. O carro é para quem? Existem carros hoje, por exemplo, em pátios de montadoras e de fábricas, apodrecendo, porque não encontraram alguém. Foram feitos para algo, mas não foram feitos para alguém. Isso é muito importante quando nós formos fazer algo para essa terra, para essa humanidade. Vai começar um negócio? Para quem? Antes de para quê? Para quem? Vai empreender algo antes de para quê? Para quem? Pensarmos em vidas, em solucionar problemas de pessoas. Foi isso que Deus fez, é assim que Deus faz. Antes de Deus promover algo para quê, Ele promove sempre para quem? Deus criou o jardim, criou a terra, criou as árvores, criou os animais, e todos eles cumprem um propósito, eles têm o porquê existir, mas sobretudo para quem? Para que o homem pudesse contemplar, para que o homem pudesse aproveitar, para que o homem pudesse se alimentar, sobreviver, com consciência ecológica, com consciência de usufruto e replantio, mas para o homem. E o homem extremamente abençoado.
Eu costumo dizer que Deus nos deu isso aqui, tem falado muito sobre isso. Deus nos deu tudo isso aqui, mas isso aqui serve para quê ou para quem? Isso aqui só tem utilidade se servir para a igreja. Se for benefício para nós, se pudermos utilizar os espaços, se pudermos estar aqui dentro, se pudermos ter conforto, se pudermos implantar novos cursos, treinamentos, comunhão da igreja, enquanto tivermos isto aqui em benefício de alguém, isto aqui tem utilidade. No dia que isto aqui começar a servir para si próprio, para quê? As pessoas começarão a ser negligenciadas, abandonadas, porque as coisas se tornam mais importantes do que pessoas. E todas as vezes que as coisas se tornarem mais importantes do que pessoas, nós começaremos a perder o propósito de vida. Mas todas as vezes que as pessoas forem mais importantes do que as coisas, Deus dos céus se agrada e olhando para nós nos abençoa. Porque a bênção do Senhor, ela é transbordante. A bênção do Senhor só é válida sobre a nossa vida, só é importante sobre a nossa vida, ou melhor, só é derramada sobre a nossa vida se o Senhor olhar em nós um coração de pessoas que transbordam. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fazes por mim, mas de tudo aquilo que Tu fazes por mim, através da minha vida também alcançará outros. Este tipo de coração entende o propósito de Deus. E a estas pessoas, Deus tem um projeto de dar coisas grandiosas, maravilhosas, e eu tenho visto o Senhor fazendo isto. Eu tenho observado o Senhor dando grandes projetos a homens e mulheres nessa igreja, pessoas que eu conheço, que colocaram o seu coração no reino de Deus, nas coisas do Senhor. O reino de Deus, que é justiça, que é paz, que é alegria, o reino de Deus que é benefício para quem? Para alguém. Gente que Deus vai abençoar, gente que Deus vai prosperar, gente que Deus vai dar coisas grandiosas, gente que vai garantir o futuro das suas gerações, gente que será próspera, mas pessoas que estão interessadas em vidas. Os seus negócios são para a transformação de vidas. Antes de pensar em lucros, antes de pensar em quanto ganham, pensam em quem vai ganhar com isso além deles. Isso é extraordinário. Isto vira uma chave dentro de nós. Você sabe que quem vive por propósito, recursos, são ferramentas, são caminhos, são consequência. Eu costumo dizer sempre para as pessoas, quando elas perguntam, qual é o meu propósito de vida? Isso acontece muito, tem muita gente que hoje em dia não sabe qual é o seu propósito. E eu costumo dizer, um indicativo do seu propósito de vida é algo que você espere ganhar com ele, mas está disposto a perder por ele. Se você encontrar algo que você espera ganhar com isto, mas está disposto a perder por isso, você encontrou o seu propósito de vida. Gente que espera alcançar, gente que espera avançar, gente que acredita no que Deus deu, gente que acredita que Deus tem lhe abençoado, mas está disposto a passar o tempo que for necessário, não vive pelos resultados imediatos, mas vive por uma visão. Isto é na vida, isto é nos negócios. Você sabia que no Brasil, mais de 80% das empresas que abrem, fecham nos primeiros 2 anos? E a gente sabe que tem uma carga tributária, a gente sabe que tem uma injustiça social, a gente sabe que tem dificuldades, a gente sabe que o país ainda é muito burocrático, tudo isto é uma realidade, mas nada disso é capaz de paralisar o que você está começando. A maior parte dos problemas que acontecem de homens e mulheres que empreendem e em 2 anos desistem, é porque os primeiros 2, 3 anos da sua empresa você não vai viver dela. Você vai investir nela. Os primeiros 2, 3 anos do seu negócio você vai sobreviver dele, não vai viver abundantemente dele, porque existe um processo em tudo que é criado, o processo da semeadura e da espera. A espera onde nós esperamos aquilo que nós semeamos germinar, brotar,
crescer, florescer, frutificar, amadurecer, e aí então uma colheita abundante. Nas coisas do reino de Deus são assim também, e só aguenta quem vive por propósito, só aguenta quem tem a certeza da promessa e da fidelidade do Senhor. Agora, uma coisa você pode ter certeza: em todos os teus caminhos, você é abençoado por Deus. O Senhor tem nos abençoado. É só você olhar. Já devia ter dado errado, mas está dando certo, porque Deus é fiel, Deus é bom, Deus é abençoador. Já podia ter caído tudo, mas está ali, sendo sustentado. É o povo que saiu do Egito e agora no deserto come maná, tira água da rocha, cordonizes todos os dias, não é o que gostaria de comer, mas não passa fome. É o povo que gostaria de ir no shopping, comprar uma roupa nova, mas não consegue comprar, entretanto a roupa que usa não se gasta. E por um período aquele povo andou daquele jeito. São períodos difíceis da nossa vida, mas em todas essas coisas nós somos abençoados por Deus, porque nós estamos recebendo um reino inabalável, como diz a palavra do Senhor. Hebreus 12 disse: portanto, visto que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, porque é isso que Deus espera de nós. Deus é fogo consumidor, consome palha, consome o que é ilícito, consome o que é desnecessário, mas purifica tudo aquilo que é valioso. O mesmo fogo que consome a palha, purifica a prata. Então, quando o fogo de Deus vem sobre a nossa vida, nós não deveremos temer mal algum, porque Ele vai consumir e vai destruir aquilo que não faz mais sentido, aquilo que não é propósito de Deus, aquilo que não vai servir para adiante, mas Ele vai purificar tudo aquilo que Deus tem nos dado como promessa, porque Ele certamente tem nos abençoado. O homem é abençoado desde a sua criação. Quando você pega, por exemplo, Noé foi extremamente abençoado por Deus. Noé viveu um tempo de perversidade, iniquidade no mundo, um tempo semelhante aos dias da volta do Senhor Jesus, porque Jesus disse que os dias da sua volta seriam semelhantes aos dias de Noé. Homens perversos, homens iníquos, homens injustos, homens que não somente praticavam o mal, mas aqueles que não praticavam aprovavam aqueles que praticavam, homens que lavavam as mãos diante das injustiças, homens que planejavam a maldade, mas ali havia Noé, naquele tempo, pregador da justiça, homem que se mantinha íntegro e andava com Deus, homem que naquele mundo corrompido não se corrompeu, homem que entendia que era abençoado por Deus. Ele e a sua casa temiam ao Senhor, e porque temiam ao Senhor, não temiam um dia mau. O temor é inerente ao homem, mas aqueles que temem ao Senhor não precisam temer mais nada, porque aqueles que temem ao Senhor sabem que estão nas mãos de um Deus misericordioso, compassivo, um Deus que nos abençoa, que cuida de nós, um Deus que quando nos corrige é para nos edificar, tal como Davi, que certa vez ouviu do Senhor: escolha, você quer cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? E ele disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus certamente haverá misericórdia. E Noé era esse homem que naquele mundo não se corrompeu, e diz a palavra que Deus lhe deu um plano de salvação, para ele e para a sua casa. Deus lhe abençoou abundantemente, e mesmo depois de fazer um
um reset mundial. A ele Deus deu a chance de viver algo extraordinariamente novo, num mundo novo. Diz a palavra que o mundo que agora nós vivemos não será destruído mais pela água, porque Deus fez uma aliança com o homem. Todas as vezes que você vê o arco-íris nos céus, é o sinal da aliança de Deus com o homem. E diz a palavra que cada vez que o Senhor olha para este arco, Ele se lembra de que o mundo nunca mais será destruído pelas águas. Mas o mundo que agora existe será destruído pelo fogo. O fogo das guerras, o fogo das batalhas humanas, o fogo dos conflitos entre nações, e nós estamos vendo o mundo caminhando para isto, guerras, rumores de guerras, rebeliões em vários lugares, fomes, terremotos, é o mundo pegando fogo, avançando para esse lugar, mas você e a sua casa estarão protegidos, porque em Cristo Jesus, você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tal como Noé, que recebeu do Senhor um plano, um projeto, que incluiu a sua família, nós também estamos recebendo projetos do Senhor, porque fomos abençoados. A bênção de Deus sobre Abraão, por exemplo, que já na sua velhice, Deus o desafiou, o encorajou a sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, e ir para uma terra distante. Se fosse um jovem, se fosse um rapaz novo, se fosse alguém sem expectativa ou perspectiva de vida, se fosse alguém tentando algo novo, e tivesse saúde física e tempo para isto, seria mais compreensível, mas já era um homem de 75 anos de idade. Isso nos mostra que não tem tempo determinado para o Senhor mudar a história de alguém. Se você estudar a história dos homens que fizeram coisas grandiosas só no século XX, os homens mais ricos do século XX, foram homens que mudaram a sua vida, a maior parte deles depois dos 50 anos, depois dos 60 anos, homens que até os 50, 60 anos passaram por várias falências, vários problemas financeiros, mas nunca deixaram morrer dentro de si essa chama de acreditar, de investir, de empreender, de confiar em Deus. E essa semana eu ouvi uma frase muito interessante que eu quero guardar para a vida. Tiago que falou ela. Leva muito tempo para de repente acontecer alguma coisa. E a vida é assim, leva muito tempo para de repente acontecer alguma coisa. De repente acontece alguma coisa, as pessoas vão dizer: meu Deus, do nada. Mas você sabe o quanto você semeou, o quanto você chorou, o quanto você acreditou, o quanto você investiu, o quantas noites. Mas existe uma coisa: você nunca desistiu porque você sabe que é abençoado por Deus. Uma hora a porta abre. E Abraão foi esse cara que Deus chamou, e ele saiu da sua área de conforto, e ele foi, e ele tornou-se o pai da fé, o pai de muitas nações, um homem abençoado. Jesus fala dele, Paulo falou dele, os profetas falaram dele. Hoje nós estamos falando deste homem. Decisões que você toma que geram um legado para gerações e gerações e gerações, porque você não desistiu. E você não desistiu não é porque você é bom, você não desistiu porque você confia na bondade de Deus, que fez uma promessa e que disse: sobre você está a minha bênção, eu o abençoarei, disse o Senhor para Abraão, tornarei o seu nome famoso e tu serás também uma bênção. Olha o que eu estou falando para você aqui, que eu comecei dizendo sobre não ser tudo sobre nós, mas sobre alguém. Deus disse a Abraão: eu vou te abençoar, mas tu também serás uma bênção. E diz a palavra em Gálatas que
em Abraão nós somos herdeiros de todas as promessas, porque cremos em Cristo Jesus e nos tornamos herdeiros de Abraão. Que herança é esta? Te abençoarei, tornarei o teu nome conhecido, tornarei você uma referência naquilo que você faz, naquilo que você é, e tu serás uma bênção. Abraão gerou Jacó, Isaac, e Jacó, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, neto de Abraão. E Jacó foi um homem que passou por dificuldades na vida, do tipo, ter o seu salário mudado mais de 10 vezes, ter sido enganado. Sabe aquele tipo de gente que começa a trabalhar numa empresa e vai lá e fecha um contrato de trabalho e senta com o patrão, e o patrão acorda um valor, acorda um contrato, acorda um salário e determina, e aí ele começa a trabalhar, ela começa a se dedicar, e de repente o patrão diz: olha, aquilo lá que eu prometi para você não dá mais, vou ter que diminuir, vou ter que mudar. E aí você, tá bom, eu confio em Deus, aí você se adapta, e aí você vai, daqui a pouco muda de novo, e muda de novo, e muda de novo. E quando você começa a achar que está se adaptando, alguém vem e muda toda, e isso vai desanimando, isso vai te... Só que Jacó tinha uma promessa, ele tinha deitado e dormido antes de conseguir qualquer coisa, e Deus falou com ele: eu estarei com você, e eu vou com você por onde você for, e eu vou te abençoar lá, e vou te trazer de volta para cá. E Jacó acreditou, eu disse Abraão, disse Jacó, e Jacó acreditou naquilo que Deus falou a ele, e ele foi. E todas as vezes que algo acontecia, que parecia estar dando errado, ele se lembrava de um Deus que disse a ele que estaria com ele por todos os passos e todos os caminhos. E para aquele que sabe que Deus está com ele, até o que está dando errado vai dar certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. E é isso que nós temos que ter no coração. Talvez as pessoas mudem os planos, talvez as pessoas façam coisas contrárias àquilo que prometeram, mas o teu negócio é com o Senhor sobre todas as coisas. E aquilo que parece não estar dando certo, vai dar certo, e o Senhor é fiel, o Senhor cuidará de você, o Senhor estará com você, e o Senhor diz para você: tão somente persevere, porque a minha bênção está sobre você. Eu quero gastar esses minutos que Deus me deu para pregar a palavra hoje, pela sua graça, só para fortalecer a verdade de que você é abençoado pelo Senhor, e que você não precisa correr atrás de bênçãos, porque elas te alcançarão. Se é para correr, corra para os pés de Jesus. Se for para correr, corra para o lugar de relacionamento com o Pai, com Deus. Ande nesse lugar, não se preocupe com bênçãos, elas certamente virão sobre nós e nos alcançarão. Nós já fomos, nós já somos. Olha a história de uma mulher, Ruth, extremamente abençoada por Deus. Diz a palavra que ela foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Jesus escolheu a genealogia de Ruth para vir à terra e se tornar o salvador de toda a humanidade. E Ruth era uma moabita. Ruth era o resultado de uma relação incestuosa entre Ló e uma das suas filhas, que ao ver o pai envelhecendo e morando num lugar onde não haviam outros homens para se casarem, pensaram entre si: o que nós vamos fazer para perpetuar a nossa geração? Vamos nos deitar com o nosso pai. E diz a palavra que deram um foguete, um porre no pai, e desta relação nasceram os moabitas. Mas Ruth mostra que o importante não é propriamente onde você nasceu, de onde você veio, o que fizeram com você na sua juventude, na sua infância, o que disseram sobre você.
O importante é que uma vez que você conhece ao Senhor e você crê no Senhor e entrega a sua vida ao Senhor, toda maldição é quebrada. E uma oportunidade de escrever uma nova história é lhe dada. Você se torna uma carta escrita pelo dedo de Deus, uma folha em branco, onde o Senhor vai escrever uma nova história. Ruth conheceu a Deus através de Noemi, sua sogra. E quando o seu marido morreu e ela podia ir embora, ela decidiu ficar, e ela disse a Noemi: a partir de agora, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e aonde fores eu irei. É gente que, estando livre para ir embora, resolve ficar, porque melhor é estar com o Senhor, ainda que tenha que se afastar do seu povo, da sua tribo, da sua gente, dos seus amigos, porque às vezes, para nós vivermos o grande propósito de Deus na nossa vida, nós vamos ter que nos afastar disto mesmo. Eu já passei por isso na minha vida, e talvez você já tenha passado por isso, ou esteja passando agora. Você tem a familiaridade do lugar, do estilo de vida, da cultura, mas você já sabe que diante daquilo que você aprendeu sobre o Senhor, o que você está vivendo ou viveu até aqui não fará mais sentido. Então você resolve abrir mão para andar agora nos caminhos do Senhor, com aqueles que andam com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você: a tua lealdade ao Senhor gerará prosperidade sobre a tua vida. Quem habitará no santuário do Senhor? Quem viverá no seu santo monte, diz a palavra. Isaías diz que esse lugar, esta nova Sião, haverá colheita abundante. Não haverá predação, diz a palavra que a ovelha comerá com o leão, a criança colocará a mão no ninho da víbora, e ninguém sofrerá dano algum, porque todas as coisas, a criação será restaurada, a prosperidade será abundante, nesta nova Sião que o Senhor está construindo. Mas quem habitará? Aquele que tem a lealdade como marca da sua vida. Há um Deus que, olhando para a sua natureza, olhando para a sua história, olhando para quem você foi, disse: não importa mais quem você foi, importa para mim agora o que você será em mim. E uma vez que você entrega a sua vida ao Senhor e resolve andar com Ele, as coisas novas começam a acontecer, as coisas velhas ficam para trás, e toda sorte de bênçãos é derramada sobre você. A bênção que Deus derramou sobre Pedro, por exemplo, Cristo, que é o símbolo daqueles que já estão cansados de fazer as mesmas coisas, sabem como fazê-las, estão fazendo há muito tempo, mas as coisas que antes davam resultados, agora parecem que não dão mais, parece que saturou o mercado, parece que saturou a realidade daquele comércio, parece que aquilo que você fazia, que era bom no passado, agora já não é mais. E Pedro viveu tudo isto, mas uma vez que ele sentou para ouvir a palavra do Senhor, entregou o seu caminho ao Senhor, dedicou aquilo que ele sabia, aquilo que ele tinha ao Senhor. Diz a palavra que o Senhor Jesus, ao terminar de utilizar o barco de Pedro para uma pregação, disse a Pedro: agora volte lá e lance novamente as redes. E Pedro diz: eu já lancei a noite toda, eu já sei como fazer, eu já sei como faz, e não está bom, o mar não está para peixe, o tempo não está para o negócio, mas diante da tua palavra eu vou. E diz a palavra que por causa da palavra do Senhor, e a fidelidade e a confiança no que Jesus falou, ele pegou uma pesca maravilhosa, tal como nunca havia pego na sua vida, e mais uma vez Deus o abençoou tanto que ele teve que chamar amigos e outros barcos para compartilhar daquilo que o Senhor estava dando, porque a bênção do Senhor é sempre calcada, sacudida e transbordante. Homens e mulheres abençoados por Deus, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O texto diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Bendito é o Senhor, que nos abençoou para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Essa é a reciprocidade que o Senhor espera.
Por que o Senhor nos abençoa? Para sermos santos e irrepreensíveis. Sempre que eu falo sobre santidade, eu gosto de desarmar um espírito religioso, legalista, desconstruir aquele estereótipo de santidade que muitas vezes é gerado e criado no meio da igreja, aonde a santidade está numa aparência, onde a santidade está numa vestimenta, onde a santidade está numa forma de se comunicar, onde a santidade muitas vezes é uma Bíblia embaixo do braço, é uma paz do Senhor a todos vocês, é uma linguagem estereotipada, é um evangeliquez, e a santidade bíblica nada mais é do que separar-se de tudo aquilo que te separa de Deus. Santidade é divórcio do pecado. Santidade é você saber o que te convém a partir de agora, o que edifica a partir de agora, o que é propósito a partir de agora. Santidade é foco. Santidade é olhar com os olhos fitos no autor e consumador de todas as coisas, Cristo nosso Senhor. É foco naquilo que Ele colocou nas tuas mãos, é foco naquilo que Ele trouxe para o teu coração, é foco naquilo que Ele vai fazer, é foco. É olhar fito, é olhar fixo. É dedicação e separação. Dedicado àquilo que o Senhor está fazendo, vai fazer, já lhe deu e agora você zela. E separado de tudo aquilo que você sabe que corrompe, que contamina, que destrói, que não faz mais sentido. Isto é ser santo. Isto é o que nos torna irrepreensíveis diante do Senhor, neste mundo. E é isto que o texto está nos dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Eu termino essa mensagem conceituando para você a palavra bênção. A palavra bênção no hebraico, ela significa Barack. Sabe Barack Obama? O nome dele é abençoado, abençoado Obama. Então, todas as vezes que você quiser lembrar do que o significado da palavra bênção no hebraico, lembra do Barack Obama. Ele carrega esse significado no seu nome. E no hebraico, a palavra Barack significa abençoado, significa presenteado, mas significa também louvor. E a mesma palavra para ajoelhar-se. Olha que interessante, Deus diz que nos abençoa. Você consegue imaginar Deus se ajoelhando diante de você e lhe servindo, e lhe abençoando, e lhe presenteando? Um Deus soberano, um Deus sublime, um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus de toda a autoridade, e de repente Ele se ajoelha diante de você e lhe louva com um presente? É inimaginável, né, na nossa mentalidade, mas a gente consegue ter uma compreensão disso em Jesus Cristo na última ceia. Sendo detentor de toda a autoridade, de todo o poder, diz a palavra que Ele se levanta da mesa, tira a sua capa, pega uma bacia de água e Ele vai lavar os pés dos seus discípulos, e Ele ajoelha-se diante dos seus discípulos, e obviamente produz neles um constrangimento que Pedro chega a dizer: não, de jeito nenhum vais lavar os meus pés, eu é que tenho que lavar os teus. E Jesus disse a ele: convém que assim seja, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. No grego, a palavra bênção significa eulogeu, ou eulogia,
e ela vem da mesma raiz da palavra elogio. Você sabe o que significa bênção em Deus? É o Senhor te elogiar. Eu significa afortunado, abençoado, próspero. Logio vem de logos, que significa a palavra proferida de viva voz, uma palavra falada. Quando Deus te abençoa, Ele está te elogiando perante todos. Quando o Senhor te abençoa, o Senhor está te louvando no mundo. É que para nós o conceito de ajoelhar-se é um conceito de submissão, de humilhação, de adoração. Na cultura hebraica, na cultura hebreia, o ajoelhar-se é um conceito de humildade, de honra. Por isso que Jesus se ajoelhou sem ter problema nenhum. Ele não estava se tornando inferior aos apóstolos, ele estava honrando aqueles homens, como aqueles que lhe serviram durante todo aquele tempo, estavam com ele fiéis ao seu lado, e agora ele partiria e eles ficariam, e Jesus, ao se ajoelhar, estava elogiando-os publicamente. É isto que Deus faz quando nos abençoa, Ele nos elogia, Ele nos credibiliza, Ele nos dá um presente que, aos olhos de todos, é um louvor. A vida que vivemos, aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós estamos promovendo, e é por isso que a nossa reciprocidade, ora, onde já se viu um Deus soberano nos louvar? Ora, onde já se viu um Deus grandioso e poderoso fazer uma menção pública sobre nós? Quem aqui pode dizer que é abençoado pelo Senhor? Todos nós somos. Deus é tão extraordinariamente abençoador, que diz a palavra que abençoa até aqueles que não são seus. Jesus disse assim certa vez: vocês ouviram que foi dito, amem os seus irmãos e odeiem os seus inimigos, mas eu vos digo, amem também os seus inimigos, e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai, porque Ele faz com que o seu sol nasça sobre maus e bons, e que a chuva seja derramada sobre justos e injustos. Deus que abençoa com bênçãos essenciais até aqueles que lhe negam, até aqueles que não creem nele. E isto muitas vezes dá um nó na nossa cabeça, porque tem gente que é ateu, que não crê em Deus, que rejeita Deus, que fala mal de Deus, mas o sol nasceu sobre ele, a chuva veio sobre ela. Porque Deus abençoa até aqueles que lhe negam. Seu coração se entristece, porque a alegria do Senhor é ver uma igreja que vive em santidade, vive em separação para Ele. Uma igreja que no meio de uma cultura depravada e corrompida se mantém fiel, leal, irrepreensível. Mas a bênção essencial está sobre todos. Mas eu conheço pelo menos outras duas bênçãos que estão sobre aqueles que confiam no Senhor e dedicam a sua vida ao Senhor. Uma é a bênção peticionada, que é aquela que você pede, aquela que você ora ao Senhor. Jesus disse: peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Se vocês, ou melhor, qual de vocês, Jesus perguntou, que se o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedem.
Portanto, tudo aquilo que vocês querem que lhes seja feito, façam vocês aos outros. Você sabe, quando você faz por alguém, talvez você não receberá de alguém, mas você certamente receberá do Senhor. Por isso que Paulo ensinou: tudo quanto fizerem, façam como quem faz para o Senhor, porque é dele que receberão a recompensa. Às vezes o nosso coração se fecha para a generosidade, para a voluntariedade, para o serviço, para o auxílio, porque a gente fez e não recebeu a reciprocidade daqueles que nós fizemos. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: se você tem feito pelo outro aquilo que você espera para você, quando você bater na porta da graça, a porta da graça se abrirá para você. É a bênção peticionada, e talvez você precise de uma sabedoria, de uma porta que se abra, de saúde, de um recurso, uma provisão para realizar algo que vai trazer benefícios para a sua família, para o reino de Deus. Pessoas serão servidas através daquilo que o Senhor está colocando. A palavra para você é: você teme a Deus, você serve ao Senhor, você tem fé no Senhor? Então peça, bata, busque, porque o Senhor está dizendo para você: eu abrirei a porta, vocês me buscarão e vocês me acharão. E a avaliação que o Senhor faz é: vai fazendo bem a quem dele precisa, vá sendo uma mulher e um homem de generosidade, de ajuda, de auxílio. Não diga ao outro: passe amanhã, se você pode resolver o problema agora. Não veja no outro um incômodo, um empecilho. Não seja alguém que dá uma esmola para se livrar daquele que pediu a esmola. Mas quando der uma esmola, saiba que tem um ser humano ali, e a diferença entre você e ele são as oportunidades, recebidas ou perdidas. Poderia ser nós, mas graças a Deus não é. Mas é um ser humano. Então faça o que você espera que lhe seja feito. Provavelmente não virá daquele que você fez, mas certamente virá do Senhor, a quem você crê e confia. E uma outra bênção que eu tenho certeza que vem sobre nós, porque eu já fui alvo dela muitas vezes, é aquilo que eu chamo de bênção extraordinária ou inimaginável, que são aquelas que a gente não pediu, são aquelas que a gente nem imaginava, são aquelas que nós nem sabíamos que tinha, mas de repente o Senhor nos dá e nos surpreende. Diz a palavra que o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que não subiu ao entendimento humano, o que mente nenhuma imaginou, isto é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Eu sei que você tem bons planos, eu sei que você espera grandes coisas do Senhor, eu sei que tem coisas que o Senhor prometeu que vai lhe dar e vai lhe dar, mas eu deixo te dizer uma coisa: o Senhor vai te surpreender com coisas que você não imaginou, que são muito melhores do que tudo que você pensou, porque você está em Cristo Jesus, e se estamos em Cristo Jesus, somos abençoados, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque em amor o Senhor nos predestinou para vivermos na sua presença conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual recebemos gratuitamente no amado. Então saia daqui hoje sabendo que você é abençoado por Deus, que o Senhor tem louvado você diante dessa sociedade, que o Senhor vai fazer grandes coisas sobre a sua vida, e seja grato, ainda que você esteja vivendo as bênçãos essenciais. Tem gente que nem crê em Deus, está sendo abençoado e não crê, mas você crê. Dê graças pelo pão que está sobre a mesa, dê graças sobre a cama que você dorme, dê graças a Deus, porque a gratidão abre portas. A gratidão, quando você chegar diante do Senhor e pedir algo, o Senhor com um coração alegre certamente lhe fornecerá coisas que você nem imagina ainda, o Senhor fará, porque a gratidão tem um poder extraordinário, maravilhoso. Então saia daqui hoje grato, grata,
sabendo que o Senhor nos abençoa, o Senhor já nos abençoou, nós já somos detentores de todas as bênçãos, e na medida de Deus, na forma que Deus estabelecer, elas vão surgindo sobre nós, e nós vamos andar sem medo, porque nós carregamos essa promessa. Deus, em Cristo Jesus, já nos abençoou. E a palavra diz: então bendito seja o Senhor. É por isso que quando a gente vem para um culto, nós bendizemos, nós louvamos, nós adoramos. É por isso que o culto é um lugar de entrega, de adoração, de louvor, porque bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor porque nos bendiz, nos abençoa também. Bendito é o Senhor porque já fez todas as coisas. Bendito seja o Senhor porque tudo está pronto. Bendito seja o Senhor porque Ele preparou de antemão algo. Você é a resposta para algo que já está pronto. Você é alguém que vai gerir algo que já está pronto. Bendito seja o Senhor por isto. Em algum momento o Senhor te estabelecerá, te colocará sobre firmes alicerces e você vai viver uma grande história. Até lá, seja grato. Seja grato pelo que você já tem, seja grato pelo que você já alcançou. Seja grato pelo que já lhe foi dado. Porque nós já somos, todos nós aqui somos abençoados no Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé e nós vamos orar em nome de Jesus.